compartilhar aqui, primeiro agradecer essa oportunidade de poder compartilhar um processo de 5 anos, onde 3 profissionais de áreas distintas se juntaram para empreender. Palavra que está sendo muito utilizada hoje aí pela mídia, empreender, ser empreendedor, né? Mas que ela tem que ser tomada, essa atitude de empreender, tem que ser tomada com muita seriedade, com muita responsabilidade, porque você pode ter muitos lucros, mas você também pode ter custos muito grandes. Custos na sua vida profissional, custos na sua vida financeira e muitas vezes até na sua vida pessoal. Essa empresa, ela surgiu do movimento de um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Aurélio Graça Souza, tinha acabado de retornar da Universidade de Harvard. Ele tinha feito um trabalho que hoje tem mais de 400 citações, e após 15 dias dele chegar ao país, o trabalho dele tinha sido patenteado por Harvard e o nome dele não tinha citado nem da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Isso realmente bateu muito nele e ele se questionava muito em cima disso. Nesse momento, a gente tinha um relacionamento e muitas discussões e o que vai ser feito, como é que vai ser feito. E começamos a conversar, iniciar certas discussões. E naquele momento eu estava dentro do laboratório multinacional alemão, dentro da área de marketing, focado há 2 anos na área estratégica. Estávamos no cenário do primeiro governo Lula e estava se sinalizando várias possibilidades de realmente o desenvolvimento, a pesquisa ser reativada. E nesse caldo se juntou a gente, um empresário da área de tecnologia. Ele tinha saído, ele trabalhava na área de importação e exportação, ele trabalhava com informação. Ele tinha saído de passar informação aos seus clientes de papel para a informação eletrônica. Ele tinha conseguido também desenvolver ferramentas para poder estar tratando essas informações dentro do SAP, que é um sistema de gerenciamento, onde minimizava o custo do sistema operacional usando um mecanismo ABAP. Então, a gente tinha um cenário onde tínhamos um pesquisador interessado e com muita gana de fazer diferença dentro do país. Tinha um farmacêutico que considerava que ele poderia estar ajudando e compartilhando o que essa multinacional tinha repassado. E tínhamos um empresário que tinha uma visão empresarial, era determinado e olhou essas 2 crianças e disse que a gente tinha que fazer um diferente, né? Fazer diferente, né? Por que fazer diferente, né? E para que fazer diferente? E nesse momento a gente olhou, analisou basicamente todo o cenário macroeconômico brasileiro e tentamos analisar o cenário microeconômico olhando as capacidades do Estado do Rio de Janeiro. No cenário macroeconômico, a gente tinha realmente a PITSE, que era uma política que tinha acabado de ser lançada pelo governo. A lei de inovação, ela já estava regulamentada, então já existia um marco regulatório para você poder estar realmente agora utilizando a infraestrutura das universidades federais, estaduais e os recursos humanos dela para o desenvolvimento. Coisa que há vários anos atrás, não existia esse marco regulatório. Então, estávamos nesse cenário e tomamos a decisão de que iríamos andar por esse caminho, né? Aqui eu quero tentar fazer uma brincadeira de seguinte: vamos imaginar nesse primeiro momento uma inspiração onde a gente está inspirando informações, estamos inspirando dados, estamos inspirando condições tecnológicas, recursos humanos,
e vamos expirar ações estratégicas, vamos expirar planejamento, vamos expirar processos específicos. Após esse primeiro processo, você vai inspirar de novo, só que agora você vai ter que inspirar de novo recursos, fomento de capital público nesse primeiro momento. Você vai inspirar dinheiro de algum angel que possa acreditar no que você está fazendo e você vai inspirar gastos, pequenos gastos em equipamentos, reagentes, arrendamentos de áreas, e aí você vai ter que chegar em algum resultado. Essa troca, como a troca de inspiração normal, vai levar oxigênio para as nossas células e vai gerar ATP. E essa foi a nossa primeira etapa que eu vou tentar colocar para frente. Depois dessa primeira etapa, nós tivemos que inspirar de novo. Inspirar de novo. Mais recursos públicos, mais recursos agora privados. Para quê? Para gastar agora mais dinheiro com equipamentos, mais dinheiro com recursos humanos, para poder tentar chegar à quinta etapa. Hoje nós estamos nessa etapa. Então, nessa primeira etapa que a gente começou a inspirar, né, nós inspiramos o quê? Um cenário de PIX, um cenário do primeiro governo Lula, onde existia a lei de inovação, existia uma política clara que poderia ser trabalhada, foi regulamentado o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, onde colocou dinheiro para o FINEP, e a FINEP sentou inicialmente com o Ministério da Saúde para tentar encontrar caminhos, tá, para aplicar os seus recursos e poder estimular essa política que estava sendo colocada. Nesse momento, nós inspiramos aquilo, absorvemos e temos que nos juntar, fazer projetos para atender às demandas FINEP. Era essa a nossa estratégia, era esse o nosso momento, e nós tivemos que pensar e ver como nós vamos fazer se nós não temos grandes recursos. Nós somos da universidade, estamos saindo da universidade e temos que executar isso. Qual foi o nosso planejamento? Foi sentar com os institutos, principalmente o Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ, Instituto de Bioquímica e a Escola de Química. Sentamos com eles, tentamos encontrar laboratórios que fossem capazes de atender demandas que os editais de subvenção econômica que a FINEP estava colocando naquele momento, oportunidades, poderiam ser atendidos por esses laboratórios. Foi um planejamento de aproximadamente 2 meses, onde a gente trabalhou não com os núcleos de inovação, nós trabalhamos com os pesquisadores. Nós trabalhamos com eles para tentar entender, é viável? Existe capacidade de recursos humanos? Podemos chegar em algum lugar? Aonde podemos chegar? Essas perguntas são muito importantes quando você inicia um projeto de base tecnológica, porque às vezes, você considera que você tem um produto, mas a transposição desse produto para o mercado não é tão trivial. É diferente de você desenvolver e empreender para você vender um novo cosmético que já foi desenvolvido em outro país, você quer colocar aqui, desenvolver coisas que já tem alguma base, você tem um amparo tecnológico mais próximo. Essa transposição é complicada. Então, esse trabalho inicial de você monitorar, mapear, quem pode fazer, se tem espaço, se tem infraestrutura suficiente, se tem capacidade ociosa, é fundamental para você poder iniciar qualquer tipo de parceria com a universidade, seguindo a base da lei de inovação. Então, nessa nossa primeira etapa, o que nós fizemos? Nós olhamos a lei de inovação, encontramos nossos parceiros dentro da universidade, dentro dos próprios institutos, e fizemos acordos com os institutos, tá? Para poder entrar nesses editais. Após o processo licitatório e os resultados acontecidos, nós
que ganhamos esses projetos, nós vamos assim, como vamos viabilizar isso agora? Esses nossos primeiros 2 projetos, as sondas moleculares de diagnóstico de câncer de mama e a inovação em trombolíticos e antitrombóticos, eles foram ganhos no edital de 2008. Nós só fomos contratados em 2010, tá? A aprovação saiu em 2009, nós só fomos receber a primeira parcela em 2010. Olha o gap de tempo que você teve para isso poder estar acontecendo. Isso leva a perda de recursos humanos, às vezes leva a perda de equipamentos, leva a perda de áreas. E aí, o que nós fizemos para poder passar por esse período? Continuamos conversando com os institutos, mas aí sentamos para conversar com o NIT, porque aí estava claramente, a UFRJ estava colocando a sua agência de inovação para funcionar e estava realmente sendo proativa em todos os seus passos. E tomamos uma grande decisão. Nós vamos trabalhar usando exatamente o que a Lei de Inovação diz. Tá? Existem muitos projetos que ainda correm dentro da universidade, aonde ele ocorre ao lado. Tá? Acelera, com certeza acelera, porém não garante o que qualquer empresário quer. O que o empresário quer é ter uma tranquilidade que os seus recursos serão aplicados e você vai poder tentar chegar a esse resultado final. Então, nós buscamos, junto à agência de inovação, a construção de um contrato guarda-chuva, que atenderia a nossa característica como empresa e a esses nossos projetos. Esse foi um processo longo, porém muito, muito educativo para todos nós. Todos nós, que eu digo, não só a empresa, mas os institutos. Os institutos, eles tiveram que se adequar, entender, compreender o que a agência queria, por que a agência queria, teve que compreender e nós tivemos que nos adaptar, que nós deveríamos ter horários específicos para nossos funcionários estarem lá dentro, que nós poderíamos apenas estar trabalhando com X% da área, que nós tivemos que entender e o pesquisador e o chefe do laboratório teve que entender o que ele leva do resultado final e o que é o resultado final. Porque quando nós fizemos esses primeiros projetos, a gente, no projeto de sondas moleculares, foi um projeto que a IGEA levou e buscou um professor capacitado. Mas no projeto antitrombóticos, a professora Russolina, do Instituto de Bioquímica Médica, era um trabalho de 15 anos dela. Então, ela tem um valor dentro desse produto final muito superior ao outro professor do Instituto de Ciências Biomédicas, do Instituto de Ciências, o ICB, porque nós que levamos, nós criamos as estratégias, nós colocamos mais nossos recursos humanos. Então, esse trabalho de entender o quanto cada parte tem de valor no produto final é um processo que não é fácil, tem que ser muito detalhado, tem que ser feito com muito critério. Tá? O que a gente está falando aqui, nesse primeiro projeto, a gente está falando de um grande impacto para a sociedade. Porque hoje, as mulheres acometidas com câncer de mama, 25% delas, elas têm um gene chamado ER2 duplicado. E que essas mulheres que têm esse gene ER2 duplicado, elas têm um câncer muito mais agressivo. E elas têm uma indicação para o uso do Herceptin, que é uma droga hoje, é uma droga da Genentech, mas hoje a Roche é majoritária dentro dessa empresa, e o Brasil hoje gasta 400 milhões de reais por ano com essa droga, sem ter sido incorporada pelo Sistema Único de Saúde. Tá? A maioria dessas compras são feitas à base de mandatos judiciais. E hoje só existe 2 tipos de diagnósticos que seriam de referência para você poder
está dizendo sim ou não, que é um diagnóstico da Abbott e outro da Dako. Tá? Então, o Brasil desenvolver um teste ouro para poder estar subsidiando ao uso e a incorporação do Herceptin no Sistema Único de Saúde é muito importante. Tá? Então, sendo muito claro, nós tínhamos a ideia, em 2008, que realmente isso era importante, mas não sabíamos o impacto financeiro que a droga do tratamento tinha dentro desse processo. Tá? Isso veio de um brainstorm entre profissionais, entre nós interessados em atender ao edital da FINEP, que queria que fossem desenvolvidos produtos diagnósticos para câncer, e a capacidade da própria universidade. Esse outro projeto de baixo é um projeto onde a universidade ela vai levar, são antitrombóticos, são drogas que, para chegar ao mercado, o investimento é muito alto. Porém, você pode estar gerando propriedade intelectual, você pode estar chegando a novos alvos para toda a cadeia de coagulação. Às vezes os professores acabam dando pouco valor a uma propriedade intelectual. Porém, tem muitas empresas que só têm propriedade intelectual e não têm produto nenhum. Então, isso tem que ser muito bem trabalhado. E a agência de inovação da UFRJ se preocupou muito em garantir a propriedade intelectual da Minerva. Por quê? São 15 anos de trabalho da professora Russolina. Tá? Nós tivemos a proatividade de levar isso à frente? Tivemos, porém, é a universidade que estava já trabalhando a longa data. Tá? Esse outro projeto que a gente tem embaixo, que é a inovação e desenvolvimento de enzimas de processo para processamento de biomassas, é um projeto que nós ganhamos esse projeto em 2009, nós fomos aprovados, porém não estamos contratados. Então, mais um caso onde toda a instituição, quando você está trabalhando com uma spin-off acadêmica, ela tem que estar ciente. Todo mundo tem que estar ciente e saber que, se demorar muito, você pode ser obrigado a chegar à FINEP e falar assim, em vez de você me contratar, não tem mais como você me contratar. Não tem como mais, porque o meu profissional ele já vendeu o projeto para a Petrobras, o pesquisador. Eu não tenho mais como realizar esse processo aqui. Ou ele está focado em outro projeto, toda a área dele hoje está ocupada com outra coisa e não tem como mais eu tocar esse projeto aqui. Então, isso é muito crítico para quem se predispõe a sair com uma empresa de dentro da universidade. Tá? Isso eu estou falando para que a gente possa saber que os passos têm que ser muito bem planejados, o andar tem que ser muito claro, os riscos são muito altos de uma spin-off acadêmica. O projeto da professora Russolina, ele acabou abrindo mais outros dois projetos, com FAPERJ, CNPq e MCT. Tá? Para vocês verem como o start da FINEP está alavancando não só a nossa possibilidade de chegar a algum produto, mas também está alavancando a própria universidade. Porque nesses dois projetos aqui que a gente tem aqui, a IGEA, basicamente, ela está recebendo, se a gente gerar alguma coisa, nós vamos ter muita pouca participação. Porém, os laboratórios estão se equipando, estão recebendo recursos, estão contratando pessoas, tá? E estão alavancando mais esse projeto de mais de 15 anos da professora Russolina. Essa foi nossa primeira expirar e depois expirar e expirar. E aí vamos viver só de projetos FINEP, vamos viver só de projetos FAPERJ. Para onde vamos? Nesse momento, o cenário brasileiro, o Ministério da Saúde, ele apresentou uma lista de produtos estratégicos, que é a portaria 978 e a portaria 1284.
onde ele coloca claramente para o BNDES produtos que deveriam ser desenvolvidos dentro do país. E foi um novo gás para a IGEA, o que levou ao nosso projeto, que é o nosso projeto principal, o nosso xodó, que é um projeto onde tem o IBQM, a Faculdade de Farmácia, o Ministério da Saúde e o Instituto Vital Brasil. A acetato de octrotida é o análogo da somatostatina, é uma droga indicada para acromegalia, conhecido como gigantismo, tá? Acomete mais de 3.500 pessoas no país, tá? Com gastos acima de 50 milhões de reais ao ano. Tá? E hoje existem duas formas de apresentação, uma apresentação injetável subcutânea e uma apresentação de liberação prolongada. Essa liberação prolongada facilita muito o paciente, porque ele tem que estar tomando uma dose só por mês. Porém, essa droga é única e exclusivamente da Novartis. Tá? Então, nesse processo, nós, para poder brigar por isso, se não existisse o Ministério da Saúde, o Instituto Vital Brasil, seria muito difícil a gente conseguir chegar em algum lugar. Esse processo, novamente, foi muito diferente dos outros em relação à agência de inovação. Porque nesse processo, a IGEA foi a alavanca disso, e nós fomos à Faculdade de Farmácia, nós fomos ao IBQM e colocamos as demandas e estamos trabalhando com eles passo a passo. Aí sim, temos que nos preocupar muito em espaço, em compras de reagentes, de insumos. Isso aqui a gente está numa etapa de desenvolvimento de um produto final. Uma coisa é você fazer esse produto na bancada, com fornecedores de Sigma, fornecedores de pesquisadores. Outra coisa é você ir depois disso e fazer em escala. Esse produto tem uma vantagem, porque a demanda dele, a atividade dessa acetato de octrotida é muito alta. Então, você com 1 quilo, contando perdas industriais, tá? Você com 1 quilo dessa droga, você atende o Brasil todo. Tá? Então, a gente está falando de pequena escala de produção. A gente está falando que uma bancada e uma etapa 10 vezes acima da bancada, você consegue ir diretamente para uma planta de fill finish, diretamente para a área de injetável. Então, o risco industrial é baixo. Porém, nós temos vários impeditivos e vários bloqueios no que diz respeito a fornecimento de insumos. Mas, com a parceria, com a busca, esse trabalho que o Ministério está tendo, que o Instituto Vital Brasil tem, trabalhando em conjunto, e a IGEA, nós estamos conseguindo passar etapas por etapas disso daqui. Nós já temos o produto, nós já temos algumas amostras que têm perfil de liberação igual ao produto de referência, e agora estamos na etapa de encontrar uma escala um pouquinho maior do que a gente tem para dizer sim, em 2013 está entregando isso para o Ministério. Tudo isso aqui que eu estava querendo falar é basicamente para dizer que você quer ter sucesso numa empresa oriunda da universidade, você tem que ter tudo que você está fazendo, você tem que estar tratando diretamente, seguindo diretamente as diretrizes da sua agência de inovação, do seu NIT. Por quê? Porque existem muitos interesses externos que podem vir quando o seu produto for para o mercado a te questionar. Brigar com uma Novartis não é uma brincadeira qualquer. Brigar com uma Abbott ou uma Dako não é uma brincadeira qualquer. Chegamos ao produto validado. Se nossos contratos, se as nossas compras, se os nossos insumos de desenvolvimento não tiverem passado por um processo adequado, tudo pode ir por água abaixo. Então, a ação em conjunto entre pesquisador, indústria ou interesse privado e as agências de inovação é fundamental e crucial para o sucesso de qualquer empreendimento acadêmico. Tá? Estamos falando de empreendimento acadêmico, estamos falando de empreendimento de um pesquisador
que tem o seu cérebro, que é a universidade que colocou os seus recursos, que a universidade colocou equipamentos muito caros dentro daquela área, da infraestrutura colocada a ser usada em prol de um desenvolvimento de um produto final. Basicamente, era isso que eu queria estar falando e colocar para o professor. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer a oportunidade de lhes falar, particularmente, essa relação do Instituto Vital Brasil com a Universidade Federal Fluminense, a perspectiva que se traz agora para essa fala, que eu trago para essa fala, é ligada em 2 pontos. Primeiro, eu vou fazer alguns comentários do que eu pude ouvir aqui, e, em segundo lugar, do que significa agora agir a Agência de Inovação na Universidade Federal Fluminense. Da discussão que o meu colega acaba de colocar, é muito difícil o pesquisador, o acadêmico, a visão dele, a maneira como ele vê o mundo, como disse o professor há pouco tempo atrás, há poucos minutos, a filosofia, né, o pensar criticamente diante da realidade. O pesquisador, ele olha de uma forma. O empresário, aquele que luta com o mercado, aquele que compete, ele tem que enxergar de outra. São visões muito diferentes. E aí há um ordenamento que nós consideramos subjetivo. Ou seja, o empreendedor é que ele vai buscar os recursos, ele luta o tempo todo para realizar. O administrador também tem um ordenamento subjetivo, mas ele conta com recursos já disponibilizados, os quais ele organiza, que leva para um processo que depois transforma num produto ou num serviço. Imagine agora a relação de um pesquisador, ele e a sua bancada, o seu elemento controlado, ele tendo que olhar para o mercado e chegar com uma empresa ao mercado, em que a lógica, muitas vezes, é completamente adversa. A realização é outra. Bem, o papel dessas relações da universidade com as empresas, particularmente no que tange a universidade vista como produzindo conhecimento, como um locus da produção de conhecimento, ela passa por uma mudança de papel. Ou seja, a perspectiva inicial da universidade clássica, aquela que produz recursos humanos. Isso vai mudar, por exemplo, o que se denominou universidade moderna, onde ele olha a questão da pesquisa. Mas o que é a universidade empreendedora? E por que a universidade empreendedora? Como chegar do que se produz de conhecimento ao mercado? Como esse papel é visto dentro da própria universidade? Que reações, que resistência existe dentro da própria universidade, que vem com uma estrutura de pensamento da universidade clássica, que absorveu a pesquisa por uma questão lá na meados do século XIX, e o momento hoje em que ela passa a ser uma universidade empreendedora, ou se postula como uma universidade empreendedora. Esse termo está ligado a uma definição de Aris Trips, que é um conceito do Etzkowitz e Leydsdorf. Eles consideram que tanto a universidade como o governo, as empresas, em determinados momentos circunstanciais, às vezes temporários, elas assumem o papel dos outros atores. E quando elas assumem o papel dos outros atores, a universidade deixa de ser unicamente a produção de recursos humanos, a produção de pesquisa, e passa a ser possivelmente a produção de empresas. Se nós olharmos um país como o Brasil, que em 1970 tinha 90 milhões, e hoje ele chega a 200 milhões, em cerca de 35 anos, como se construiu a infraestrutura ou a estrutura necessária a essa sociedade? Como se vai lidar com a questão da produção do conhecimento e a difusão do conhecimento? Novas tecnologias, possivelmente, né? Uma nova maneira de enxergar a universidade. Então, ela passa a ter outros papéis. Da mesma forma, as empresas hoje trabalham com perspectivas de universidades corporativas. Onde fica a questão da produção de recursos humanos e que locus é esse dentro das empresas para assumirem papel de universidade? E como isso se dá? O governo com perspectiva de capital de risco. Eu acho que essa situação, esse locus, leva a um momento em que é definida a criação das agências de inovação. Bem, algumas questões, por exemplo, que eu ouvi na discussão, a questão, por exemplo, da passagem, ou qual é a capacidade de produção que deve ter uma empresa? Em que momento ela muda de capacidade?
Quando ela sai da perspectiva de produção ou de tipo de processo por projeto, ou por job em que ela faz alguma quantidade, ou um pequeno lote, e ela chega a uma produção, por exemplo, de maior escala. Quando se determina a capacidade? Qual é o momento em que ela deve sair efetivamente da universidade, da incubadora? Quando ela constrói uma estratégia que oriente o seu projeto, que oriente a sua capacidade e, além disso, que defina a estrutura de melhoramento para que ela possa competir com seus serviços e seus produtos. Bem, nós falamos sobre patentes, né? Eu ouvi praticamente grande parte do tempo uma discussão sobre patentes. O Nout Leidsdorf, um ano atrás, em Madrid, ele estuda especificamente indicadores dessas relações entre a universidade, as empresas e o governo. Ele diz que as patentes elas têm uma perspectiva, né, das discussões ou do que se passa nas disputas jurídicas pelo conhecimento, passa pela institucionalidade, o planejamento, o plano de desenvolvimento institucional da universidade mede as patentes, ele cria agências de inovação, e uma perspectiva anterior, que era a produção de artigos, passa também a contemplar a agência de inovação e a produção de patentes. Então, a agência de inovação Agir, de 2009 para cá, olha um horizonte de 16 patentes em 3 anos, 4 anos. Se nós olharmos a produção da Embrapa, quase 200 patentes em um ano. Então, qual o papel? A universidade tem o papel de produzir patentes? Bem, essas preocupações, o Nout coloca nos indicadores, ele diz, né, não necessariamente as patentes são um bom indicador para a inovação. No entanto, a nossa filosofia, a nossa abordagem é pragmática. E sendo pragmática, ela quer ser medida. E sendo medida, ela olha para um elemento que é patente. E eu ouço, por exemplo, dizer, nós temos patentes aqui há 15 anos que custam uma fortuna. No Japão, um depósito de uma patente, ou a anuidade de uma patente, são $5.000. Você não tem isso ano após ano, $5.000? Custeado pela universidade? O PCT, Patent Corporation Treaty, 32 países, quando você determina uma estratégia para a proteção do seu conhecimento, vai ser a nível local, só no LPI, as questões começam a ficar tão complexas quando nós olhamos as agências, né, nacionais. Por exemplo, as concessionárias, uma delas, tem 50 milhões por ano para investir em P&D. E aí nós enxergamos essas concessionárias e elas têm um acúmulo de orçamento de 4 anos. Elas não conseguem fazer projetos de P&D. Depois olhamos de novo as concessionárias e elas chegaram em inovação. Os projetos de pesquisa se transformaram em realidade por poucos. É o que se chama o paradoxo europeu, o que a Unesco, por exemplo, também mostrou agora com a questão do Brasil, que tem um momento fabuloso de investimentos em pesquisa, desenvolvimento e visa a inovação, mas que não consegue agregar valor para a sociedade com a sua pesquisa e desenvolvimento. Então, estamos atrás da Colômbia no que significa, efetivamente, gerar valor para a sociedade. Então, gerar valor para a sociedade, de certa forma, passa por empresas que consigam, né, se situar dentro dessa sociedade e produzam os bens e serviços que lhe agreguem valor. O que é uma dificuldade enorme. Eu vejo que nós hoje, um dos indicadores que o Nout levanta, é a construção dessa rede. Daí é tão feliz esse encontro, porque ele permite essa estruturação, ele permite que as pessoas se conheçam, que elas mostrem o grau de dificuldade que elas encontram para levar as suas empresas ao mercado, o que significa a dificuldade para ela obter aporte de capital de risco, grande parte do tempo trabalhando com a perspectiva da possibilidade de projetos com o governo ou com as agências de fomento. E o elemento do capital? Como buscá-lo? Como construir essa rede que traga o capital de risco para as empresas que saem da universidade? Que é uma questão sempre presente nas discussões. Bem, a outra questão, além dos indicadores, eles me levaram, por exemplo, nós estamos desenvolvendo hoje
até para sugerir pela própria Pró-Reitoria de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Universidade Federal Fluminense, é um indicador que seja um índice social da inovação. Algo que fuja um pouco daquela perspectiva única da inovação tecnológica em produtos, processos, ok? E que, mais recentemente, por Oslo, a inovação em organizações ou a inovação em marketing, e que traga uma perspectiva como um índice de desenvolvimento social. Um índice de inovação que mostra os esforços existentes dentro desse tripé, desses três atores, que são o governo, as empresas e as universidades, que mostre o quanto esses atores têm caminhado como para gerar a inovação ou para propiciá-la. Então, nós estamos desenvolvendo também um índice dentro da própria, um índice social, que permita à universidade se avaliar nos seus esforços, não apenas pela perspectiva pragmática do recurso ou da patente, mas pelo apoio que ela possa dar à formação de novas empresas que chegam no mercado. A outra perspectiva que se faz é elas necessariamente devem ser de base tecnológica. Será que a inovação não pode ser percebida numa perspectiva mais geral, mais ampla, em qualquer mudança de conhecimento que propicie vantagens a essa sociedade? Nessa questão, por exemplo, a Universidade Federal Fluminense hoje tem 9.500 alunos de pós-graduação, 1.200 de doutorado, 2.200 alunos em mestrado. Como fazer com que esses recursos humanos, ao invés de sair para o mercado em busca de um emprego, saiam para o mercado, constituindo já organizações ou empresas que possam chegar a esse mercado, pelo menos com uma incubação gerencial, ou com uma possibilidade mais realista, né, de competir nesse mercado. Bem, as orientações à universidade empreendedora, elas acabam tendo características interessantes. Por exemplo, o tempo. O tempo, Oxford é uma universidade que tem uma das mais empreendedoras universidades que nós conhecemos. E ela, para começar a ter spin-offs, né, com uma certa constância, são mais de 12 anos de trabalho. A Agir, por exemplo, desde meados da década de 90, a incubadora da nossa agência de inovação, hoje, que está debaixo da agência de inovação, a incubadora de empresas, ela passa por N processos. Em determinados momentos ela existe fisicamente, em determinados momentos ela não existe mais fisicamente. Ela tinha um conselho que conseguia trabalhar bem a perspectiva dos contratos e das relações. Em outro momento as relações são feitas via fundação. Em outro momento a universidade não tem mais uma incubadora física. Esse processo todo significa mudanças nos esforços para conseguir concatenar uma direção. A Agência de Inovação, a partir de 2009, tenta resgatar esses esforços, tenta estudar os mecanismos que ao longo desse tempo foram gerados, as dificuldades que foram encaradas por essas organizações, ao todo cerca de 16 empresas passaram por esse processo, e tenta direcionar melhor vai tentar direcionar melhor a partir de agora esses esforços. Bem, a outra característica que nós podemos perceber nessas publicações recentes para a Universidade Empreendedora é conseguir trabalhar melhor com a graduação. Trabalhar com a graduação significa criar um clima mais forte, mais propenso a esses recursos humanos que venham engrossar com uma nova visão, ou seja, uma característica também subjetiva e visionária, de novos produtos e novos serviços. Eles são mais livres para pensar. Outra relação, eu acho que está muito presente aqui, que é a perspectiva da proximidade de conhecimentos e dos relacionamentos pessoais. Eu acho que esse é o intuito que hoje o IVB e a Universidade Federal Fluminense traçam acordos de cooperação, e há duas perspectivas assim, muito importantes, que são a criação da Biotech, de incubadora de biotecnologia, e a Initia, que é a incubadora inicial da Universidade Federal Fluminense. Hoje, dentro da diretoria de incubadores da Universidade Federal Fluminense, da Agir, esses são exatamente os dois pontos em que nós estamos fazendo um esforço muito grande para transformá-los em realidade, em concretizá-los. E tenho certeza que está sendo um desafio muito grande.
mas como todo desafio, ele tem a perspectiva de lidar com as diferenças, né? E é uma diferença interessante também que nós estamos lidando agora, que é o autor, inventor, e o autor de citação. A universidade moderna que chegou, ela trabalhava muito com o pesquisador e o artigo. Agora, e o autor inventor? Será que ele publica? Será que ele tem essa visibilidade? Os estudos no que o Lute trabalha, ele mostra que há uma diferença muito forte entre esses dois tipos de cientistas, né? E que ainda não é observada e não é considerada nas avaliações da própria instituição. Toquei nos pontos em que me parece haver uma discussão mais forte para a definição do trabalho das incubadoras e o que é a realidade hoje na Universidade Federal Fluminense. Eu queria, mais uma vez, agradecer a oportunidade. E o trabalho que nós estamos começando a fazer agora é de início, tem muito pouco tempo, um trabalho muito forte foi feito por outras pessoas, que tinham uma capacidade empreendedora enorme, vencer os desafios que, por exemplo, nós fizemos uma pesquisa agora dentro da Universidade Federal Fluminense. Essa pesquisa foi direcionada a todos os líderes de grupos de pesquisa. Como eles encaravam, efetivamente, a possibilidade de incubar empresas de alunos, pesquisadores e professores. Nós estamos computando, tabulando as respostas agora. Eu acho que dentro dessa vindo de baixo para cima, na construção de uma estratégia para agências de inovação bottom-up, de baixo para cima, esses pesquisadores são cerca de 576 líderes de pesquisa. Eles estão sendo ouvidos agora. Como eles encaram esse desafio, como eles querem construir essa agência de inovação. E que tipo de suporte eles querem. É essa a visão que está sendo montada agora pela professora Fabiana Leta e pelo pró-reitor Antônio Cláudio de Pesquisa. E, com certeza, é muito difícil angariar. Uma das diretoras de Stanford, agora em julho, na conferência da Alice Trips, ela dizia conseguir construir competências para lidar com a pesquisa, desenvolvimento e inovação na área contábil, na área jurídica, na área de produção, é muito difícil, leva muito tempo. E não se pode perder os esforços e as pessoas que já trabalharam nessa área. Então, a ideia da Agir hoje, o que está norteando a Agir, é aglutinar esses esforços, porque esse conhecimento, essa expertise, é que não pode ser perdida. Okay? Muito obrigado a todos. E no caso do que você falou sobre a questão de levar os doutores para fora da universidade já com alguma empresa, alguma coisa que ele possa se manter, né? É a dificuldade que eu também estou tendo. Então, eu acho isso aí um problema sério, que passa também pela maneira como a pessoa ingressa na universidade, como são feitos os concursos públicos, que levam em conta apenas coisas de graduação, que você vai mais decorar, do que a sua produção e a sua potencialidade. Então, são problemas realmente gravíssimos que ainda ocorrem no Brasil. Eu soube de um amigo meu que fez mestrado americano, que fez mestrado nos Estados Unidos, que, provavelmente nos Estados Unidos, ele disse assim, não sei se falou, olha, você com um diploma de doutorado, você chega numa universidade, você apresenta seu diploma, sai o mestre, entra o doutor, sai o cara que é graduado, o mestre, doutor. Como professor de anatomia, o que mais tem é graduado dando aula, e eu não consigo a vaga. Bem, eu acho que se pelo menos um comentário a essa relação entre a universidade e as empresas. Há um tipo de instituição que está tomando um papel muito importante, que chamam-se as empresas intermediárias. Essas empresas intermediárias, elas têm feito a ligação entre o que é produzido na universidade, ou empresas dentro de incubadoras, e empresas de médio para grande porte. O Leidsdorf, ele fez um estudo na Alemanha com 450 empresas. Ele mostra que as empresas que efetivamente lidam com uma base de conhecimento, ou que são orientadas por conhecimento, são médias empresas. E essas empresas intermediárias, elas passaram a linkar ou vender as empresas que são incubadas para médias empresas,
que, quando incorporam aquelas organizações, obtêm a transferência de conhecimento, tecnologia, ou agregam profissionais como o senhor. Então, essas empresas intermediárias trabalham de uma outra maneira. Só uma provocação. Uma vez eu li e não guardei a referência, depois fui buscar a referência, não achei mais no Google. Não sei se também entendi certo o comentário: as empresas precisam ser mais universidades, as universidades precisam ser mais empresas. O que vocês acham desse comentário? É uma coisa que a gente se questiona muito dentro de casa, mas eu só acho que é uma dialética. Acho que você tem que ser esse mix. Se você perder, se você for um, ou se você for outro, você perde sua capacidade de inovação. A capacidade de inovação está na capacidade de você hoje ser empresa, hoje ser universidade. Tá? Porque dentro de casa, se você não conseguir tratar o seu funcionário de uma forma inovativa, inovar, ser criativo, você não vai conseguir mudar, não vai conseguir gerar processos inovadores. No nosso caso, ainda mais que a gente tem que viver dentro da universidade, a gente usa os recursos da universidade, o contato é baixo, então, se eu for lidar como empresa, 100%, eu não vou chegar a lugar nenhum. Eu não vou ter recursos humanos. E, ao mesmo tempo, se também eu lidar só como universidade dentro com o meu funcionário trabalhando dentro do laboratório, eu posso ter um outro pecado, de também, às vezes, eu não ter produção. Então, eu acho que o ideal seria você conseguir ter esse balanço e voltar o tempo inteiro. Além da natureza distinta, essa relação da universidade no momento empresa, ela pode ser circunstancial, ela pode ser temporária. Então, muitas vezes, a sua ação e a perspectiva da abordagem da Alice Trips é que essas relações entre o governo, universidade e empresas permitam o desenvolvimento local. Então, a universidade ela tem um papel, uma responsabilidade com geopolítica ou geográfica da sua inserção. Então, ela precisa trabalhar para o desenvolvimento do local onde ela está inserida. Então, nesse momento, ela assume um papel que não era meramente apenas a produção do conhecimento, a produção da pesquisa, mas o desenvolvimento da região onde ela existe. Eu acho que há uma perspectiva cultural que tem que ser percebida, os desejos simbólicos, né, as necessidades que existem aí. Mas são tratamentos que devem existir nessa abordagem de Alice Trips. Então, sendo assim, né, damos por encerrada, agradecemos a participação dos palestrantes.